Olá, nós estamos vivendo cada vez por mais tempo, ainda bem, a longevidade é um fato no Brasil. Entretanto, nós também estamos muito mais acometidos, o risco é muito maior da gente desenvolver uma série de doenças, especialmente a doença de Alzheimer. Eu trouxe para conversar hoje comigo aqui no estúdio uma enfermeira, uma pessoa extremamente realizadora neste segmento. Ela atualmente preside a Associação Brasileira de Alzheimer, a Regional São Paulo, que faz um trabalho extremamente importante de apoio, tanto ao paciente quanto ao familiar. É a Séries Ferretti. Olá, Lina. Tudo muito bem? Prazer, Prazer tudo imenso tê-la aqui, viu, Prazer Séries? todo meu. Sempre uma honra participar com você de uma entrevista desse porte. Afinal, é uma vida, né, dedicada já ao Alzheimer? Uma vida. Primeiro, a experiência pessoal e segundo, a experiência profissional. Então, na experiência pessoal, Séries, só para a gente contextualizar, você teve a mãe que sofreu de Alzheimer. Exatamente. Minha mãe teve doença de Alzheimer, ficou 13 anos comigo, acompanhando diuturnamente a evolução da doença dela. E depois que ela faleceu, eu decidi entrar para a área da saúde, porque antes eu tinha ido fazer filosofia, era uma coisa totalmente diferente. Depois que ela faleceu, eu decidi me especializar para cuidar das pessoas, aprender a cuidar e dar um pouco de suporte às famílias que sofrem hoje em dia com o seu familiar portador da doença de Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência. Ou seja, porque na verdade você deve ter sentido na pele, quer dizer, toda a falta de suporte, o despreparo emocional, né, que a gente tem para lidar com esse tipo de doença dentro da própria família. Com certeza. Acho que o despreparo emocional ele não mudou da época que eu vivi o problema para hoje. Ele continua igual. Ninguém está preparado para vivenciar um impacto tão difícil, tão doloroso para a estrutura da família. Mas o preparo, eu acho que ninguém nasce preparado para nada, você vai construindo no momento da necessidade, você vai tendo que fazer. Agora, as coisas mudaram muito da minha época para cá. Em que Se sentido? antes não havia especialistas em número suficiente para fazer o diagnóstico, a hipótese diagnóstica correta, muito menos pessoal de equipe, pessoal que compõe a equipe multidisciplinar também não havia, especializado para isso. Hoje ainda nós temos muita dificuldade com isso, principalmente no que se refere às equipes que dão suporte às famílias que vivenciam o problema. Só para detalhar um pouquinho, essa equipe hoje, nós temos que tipo de profissional? Tá. Né? Então, médicos, enfermeiros, psicólogos, gerontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, nutricionistas. Então, é uma gama muito extensa de profissionais que dão efetivamente um suporte para a família lidar com maior tranquilidade e naturalidade com a evolução, os momentos da doença. Até porque, quer dizer assim, e olha que maneira mais global de ver esse paciente para tentar minimizar os efeitos, imagino, né? E dar mais qualidade de vida para essa pessoa. Com certeza, esse é o objetivo. E um dos objetivos, eu não posso deixar de falar isso aqui, da Abraz, é exatamente esse, né? A Abraz, acho que sempre foi, e será preocupada em oferecer um suporte adequado de informações. A gente trabalha muito numa linha de educação em saúde para estar minimizando o sofrimento da família que recebe o diagnóstico e que fica sem saber, e agora, o que eu vou fazer? Porque é uma doença crônica não transmissível, de alta morbidade, porque ela é longa na sua duração, tem 8, 10 anos, às vezes mais. Eu tenho pacientes com 16 anos de evolução. Né? Então, a gente tem que estar preparado para orientar esse familiar passo a passo. E esse passo a passo, vamos dizer assim, num curso natural, né, de evolução da doença, esse passo a passo começa como e que tipo de desafio principal essa família em geral vai enfrentar? Porque no começo há aqueles esquecimentos e tal, que eu acho que tem uma abordagem muito mais direta até o paciente, né? O principal desafio que a família enfrenta ainda hoje é a crença totalmente equivocada
de que aquilo que está acontecendo, que está observando na pessoa que inicia o quadro demencial, é que é próprio da idade. Né? Ainda existe existe muito ainda, principalmente, não tanto nos grandes centros. Tá. Eu diria que nas periferias dos grandes centros, mas nas cidades pequenas ainda. Não, a minha avó foi assim, a mãe dela foi assim. É natural. Isso é natural, isso é coisa da idade. Então, esse é o principal equívoco, porque as pesquisas recentes mostram que quanto mais precoce se faz o diagnóstico, maior a chance dessa pessoa ter uma qualidade de vida mesmo, identificar de verdade a progressão da doença. Pois é, eu acho que isso que você acabou de dizer é tão importante. Eu trouxe aqui, inclusive, no programa, o doutor Paulo Bertolucci. Sim, claro, conheço. Que colocou isso claramente, que já há estudos científicos que comprovam mesmo uma janela, 15 em base, numa média de 15 anos antes do início dos sintomas. Você consegue interferir e retardar, inclusive, o aparecimento da doença. Isso faz toda a diferença para o futuro. Tem até um artigo recente também que fala, se você quiser, depois eu encaminho para você. Quero, com certeza, já de antemão. É para profissional, realmente, né? Mas que diz que o alentecimento da marcha, problemas com a marcha nas pessoas acima de 60 anos, já pode ser um indício de que no futuro ela vai desenvolver um quadro demencial, né? Então a gente tem uma série de outras ferramentas que hoje em dia facilitam muito o trabalho do profissional que se dedica a isso, né? E a preocupação, voltando da Abras, é levar à população a informação atual e, assim, numa linguagem adequada à compreensão da população leiga. Né? Não adianta eu ficar falando, não, porque o prognóstico, porque a doença, porque, enfim, falando termos absolutamente técnicos e que a família ela está num impacto emocional tão grande, ela continua sem entender e ela pode entender de uma forma equivocada. Que é mais sério ainda. Por exemplo, está tomando remédio, então ele vai ter cura, né? E não vai ter cura. Essa é uma doença que, infelizmente, ainda não há um tratamento modificador da história natural dela. Ela vai evoluir. Né? O que acontece com os medicamentos é que eles lentificam a progressão da doença. Você estava me falando qual é o impacto da família nos diferentes momentos da doença. O principal é esse, né? Essa crença equivocada de que a idade faz parte. E, na sequência, é o que eu vou fazer com isso. Então, são pessoas que ficam desesperadas num primeiro momento, ou porque aquele que está doente tem uma carga emocional muito forte, uma ligação muito forte com a pessoa que vai cuidar, ou então porque aquela pessoa que vai cuidar, ela necessariamente vai precisar abrir mão de muita coisa, de projetos de vida, por exemplo, em curso, muitas vezes vai ter que deixar de trabalhar para tomar conta do indivíduo que passa da fase inicial, que tem aqueles problemas de esquecimento, mas que ainda não está tão debilitado, né? Não tão debilitado, mas também não pode ficar sozinho, né? A fase inicial e a intermediária, no meu entendimento, são as piores. A fase inicial porque a família vai ao médico com o paciente e fala diante do paciente, muitas vezes, não daquele médico que já tem familiaridade com a doença, que acaba entrevistando os dois separadamente. Mas, e aí, o que está acontecendo com o fulano? Como se o fulano não estivesse ali presente. Né? E aí, a pessoa que está doente falando, está tudo bem. Né? E o familiar diante dele diz, nossa, doutor, o senhor não sabe o que ele fez ou ela fez ontem ou semana passada. E você observa o paciente fazendo aquele sinal, ele vai virando o pescoço e olha para o familiar e olha para o médico, espantadíssimo, porque ele não tem registro daquilo que ele fez. Então ele chega a verbalizar, eu não fiz isso, por que você está falando isso? Então é comum também você ver quadros depressivos no paciente nas fases iniciais, porque ele se vê chamado a atenção frequentemente por alguém da família e ele não tem registro de que ele fez cometeu aquele erro e eventual. Dizem que, inclusive, é muito comum no início os familiares perderem a paciência. Né? Muito, muito. Então é muito sofrido. Eu acho que essa primeira fase é muito sofrido para os dois. Tem que ser acolhida de uma maneira muito importante. E nós profissionais, principalmente os psicólogos e enfermeiros que têm uma participação mais aproximada, a gente tem que estar
muito atenta, porque essa resposta do familiar, de agressividade, de perda de paciência, ela pode fazer parte de resposta de um universo psicológico do ser humano, que é a negação. É como se você olhasse para o seu paciente, e isso aconteceu muito comigo, né? Olhar para a própria mãe e falar, não, imagina. Por que você foi ficar assim? Claro. Onde está a minha mãe agora? Né? Por que está acontecendo comigo isso? Então são fases, tem até um livro que fala muito bem essas fases, que é interessante quem quiser ler, de uma psiquiatra americana, Elizabeth Kubler-Ross. Ela fala sobre a morte e o morrer. Então ela fala sobre as 5 fases de resposta psicológica do ser humano, né? Então negação, depois uma certa revolta, né? Por que isso aconteceu comigo? Depois, aquela coisa que ela chama de barganha, é você ficar fazendo promessas, né? Ai, meu São Judas Tadeu, eu prometo que se eu não vou fumar mais. Né? Depois, uma fase de aceitação, porque vê que as coisas não estão caminhando. E, no final, a resignação. Os profissionais precisam tomar cuidado para não incutir na cabeça do familiar uma ideia de que, mas você já tentou esse tratamento? Ah, mas você já foi naquele médico? Ah, não, isso não pode ser assim, porque você traz a pessoa para a primeira fase desse ciclo de novo. Então, é um sofrimento psíquico muito grande. Nossa, né? É tão importante então, esse seu alerta, Séries. Tem essa fase, eu diria que essa via de resposta do familiar, e tem aquela outra via também de uma história extremamente negativa ao lado daquele paciente que ficou doente ao longo da vida, né, de violência física, violência emocional, histórias muito pesadas de estupros e tudo mais, e de repente aquela pessoa evoluiu para um quadro demencial e o único cuidador é exatamente aquele que foi um dia vítima daquela pessoa que está doente. Então isso é uma coisa muito pesada. Muito pesada, muito pesada, triste, né? Muito difícil. E ainda existe também, aqui no nosso país, aquela ideia de que institucionalizar alguém significa abandonar, né? E isso tem que acabar. Duas coisas precisam acontecer. Primeiro, instituições com modelos adequados de assistência. Que esse é um desafio, porque nós não temos. Não temos em quantidade suficiente, né? Eu diria que a gente não tem recurso nem quanti e nem quali. Entendo. Né? Então, isso é uma coisa que precisa acontecer, porque para onde vão os nossos idosos demenciados, na medida em que a mulher mudou o seu perfil epidemiológico, ela está inserida no mercado de trabalho, e o brasileiro tem aquela cultura extremosa, aquela ideia de que colocou numa instituição, é como se você tivesse jogado fora. Isso não é real. Me livrei do problema. Não. Né? E não pode, não, o abandono alguma, né? é quando você institucionaliza, faz um depósito bancário de pagamento daquela instituição e tchau. Isso é abandono. Né? Agora, um outro desafio, eu digo que para o sistema de saúde, é onde estão as instituições públicas para atender a população de baixa renda. Claro. Que precisa trabalhar. Na minha experiência de enfermeira, Lina, eu já cheguei a encontrar pacientes amarrados numa cama com corda, sozinho. O vizinho, de vez em quando, vai lá e olha e vê se, enfim, está vivo. São, eu diria que, fases e nuances muito complexas que a gente precisa dar conta. Eu, assim, gostaria de falar muito com você aqui, mas eu sei que o nosso tempo é pequenininho, mas eu me coloco à sua disposição para pontuar exatamente uma determinada nuance dentro do universo das demências, quando você quiser. Olha, eu acho que o convite aqui para a TV Faz Muito Bem vai ficar totalmente aberto, Séries, porque eu acho que a gente tem que mesmo tentar desmistificar, passar sinais de alerta. Eu acho que falar também desse cuidador, né? Claro. Porque o cuidador, me parece, é uma pessoa, em geral, da família, que tem que abrir mão de tudo, né? E que também tem que aprender a se cuidar. Com certeza. É isso? Com certeza. E mais só um detalhezinho, esse cuidador, e eu digo isso com certeza, porque estou acabando de concluir um estudo, uma pesquisa sobre custos com demência e custos indiretos, que é o custo do cuidador, né? Então, as horas dedicadas e tudo mais. Então, é muito pesado. E os custos indiretos,
não só nos países de alta renda, como aqui também, eles são muito maiores do que os custos diretos da sociedade, por exemplo, entendeu? Entendo. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser... melhor equacionada. Com certeza, né? Com certeza. E a Abras, dentro desse processo, apoio ao paciente e ao familiar. Sim. Ela faz isso, inclusive, com reuniões, com palestras? Sim. As reuniões são reuniões mensais, né, que a gente tem os nossos grupos, a Subregional São Paulo faz isso, e também os grupos de apoio. E agora, os cursos que eu estou entrando novamente na presidência, os cursos que a gente vai estar oferecendo, tanto para profissionais quanto para a população leiga. Perfeito. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, Lina. Viu? E o espaço vai ficar aberto, nós vamos conversar muitas outras vezes. Com certeza, vai ser o maior prazer para mim. Muito obrigada. Obrigada. Anote aí 2 sites da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, abras.org.br, que é a Abras Nacional, e a Regional São Paulo, abrasSP.org.br. Existe também um telefone, um Fale Conosco, que você pode aproveitar e utilizar. É o 0800 55 1906. Beijo. Muito obrigada. Até a próxima.